Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. E nesse vídeo falar sobre o novo contratado do Santa Cruz, Matheus Regis, né? Havia um burburinho desde de manhã falando sobre esse nome, né, na internet, nas redes sociais, e foi confirmado agora há pouco. E a gente vai trazer pra vocês. Eu não ia nem fazer vídeo hoje, velho. Tomei uma cachaça ontem, meu irmão. Tava ali, mesmo, travado, velho. Travado, tava ressaca do caramba, suando, tava suando ali. Mas saiu informação nova, a gente tem que trazer pra vocês. E é isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 35 mil. Quem não for inscrito, se inscreve, dá o like no vídeo, ativa o sininho, é muito importante. Vamos que vamos pro assunto. Galera, chegou, né? Chegou o possível último reforço do Santa Cruz para começar a temporada. Um ponta, como vinha se falando, mas sem o perfil que disseram que seria um ponta um pouco mais midiático, midiático não, né? Com um pouco mais de protagonismo. Não sei se esse Matheus Regis é esse nome, tá? O Santa Cruz tentou outros nomes, até com um maior conhecimento da galera. A torcida conhecia mais como Everaldo, como Potker, e acabou não dando certo. O Santa Cruz buscou, não deu certo, trouxe o Matheus Regis, um ponta que esse ano não jogou tanto, um ponta que participou de 23 partidas entre Paulistão e Série B pelo Botafogo de São Paulo, mas sem ser titular. Em alguns ele jogou de titular, mas a grande maioria era apenas entrava durante as partidas. Não é um jogador que ano passado teve um destaque, né? Em 2023 jogou pela Ponte também. Ano passado jogou pela Ponte, né? Jogou a Série B pela Ponte ano passado. Aí caiu com a Ponte e foi pro Guarani esse ano. Depois foi passado pro Botafogo de São Paulo para jogar a Série B novamente. É um cara que cai pelas duas pontas. Vocês vão ver o mapa de calor. Esse ano atuou mais na ponta esquerda, mas sem ir tanto ao fundo. Ano passado já foi mais pros dois lados do campo. Caía pros dois lados do campo. E é o ponta que chegou, né? Só ia vir mais um jogador, era um ponta. O ponta chegou, então deve ser a última contratação do Santa Cruz. Um elenco totalmente assim, sem nenhum jogador mais conhecido. É o planejamento dos caras. Eu vou falar sobre esse planejamento, né? Fazendo vídeo especificamente sobre esse planejamento dos caras. Mas Matheus Regis chega aí e é esperar. É esperar, tem uma galera criticando, tem uma galera elogiando. Vou falar a mesma coisa que eu falei quando o Vitinho chegou. Eu esperava algo diferente. Eu esperava um nome um pouco mais conhecido. Mas se Matheus Regis, que não é um nome tão conhecido, for suprir nossa carência na posição, for jogar bem, pra mim tá bom. Então é isso, galera. Vejam aí agora os dados do Matheus Regis, por onde atua no campo, por onde passou, a minutagem, tudo. É isso, vejam aí, valeu. Vamos embora aqui, minha rapaziada, ver o Matheus Regis, né? Matheus Regis, jogador de ataque, ponta, né? Aqui os dados dele, né? Vamos embora. 26 anos, natural da Paraíba, atacante, ponta direita, ponta esquerda, cai pelas duas, né? Cai pelas duas. A gente vai vendo o mapa de calor dele já. É destro, 72 quilos, 1,81 m de altura. Esse ano foram 23 jogos e apenas um gol, né? 23 jogos e um gol, jogando Paulista e a Série B pelo Botafogo de São Paulo. Então a gente vai ver aqui o histórico dele, né? Começou no Botafogo da Paraíba na base. Aí depois Desportiva Guabiraba, Botafogo da Paraíba, CSP 13, Campinense 3 temporadas,
Em 2021, né? Acho que foi a melhor temporada da vida dele. 29 jogos, 5 gols no Campinense. Depois foi pro CSE. Vocês lembram dele no CSE? Eu vi o pessoal falando muito dele no CSE, naquele time que jogou contra Santa Cruz, naquela Série D 2022. Ali ele fez 11 jogos e marcou 4 gols. São Bernardo, aí ele subiu um pouco o patamar, né? São Bernardo, depois foi pro Atlético Goianiense em 2023. Volta pro São Bernardo em 2024, faz 14 jogos, 3 gols e 1 assistência. Aí vai pra Ponte Preta no passado, jogou a Série B pela Ponte Preta no passado, né? Foi rebaixado, jogou a C esse ano e subiu a Ponte Preta, né? Ele não, ele foi pro Guarani. Começou o ano no Guarani e depois foi pro Botafogo de São Paulo, né? Vamos pegar aqui de 2024, ano passado para cá, né? A temporada que ele mais jogou aqui, né? A temporada que ele mais jogou aqui foi 24, 30 jogos pela Ponte Preta. Vamos puxar esse histórico aqui. 44 jogos, 5 gols, né? Contando com o outro clube que ele passou. Jogou a Série B, né? A gente vê que tinha minutagem, mas não era titular da equipe, né? Na Série B, mas jogou a Série B do ano passado, tá? Do ano passado, o Matheus Regis. E em certos jogos era titular, como a gente vê aqui, contra o Sport foi titular. Contra o Vila Nova, contra o Mirassol, fez um gol inclusive, jogou o jogo todo. Contra o Brusque, foi titular. Né? Ele, assim, durante a Série B teve momentos que ele foi titular. Na reta final, nem tanto, né? Aqui, contra o CRB, ele fez uma assistência, né? Deu uma assistência e fez um gol. E é isso na Série B, né? Antes ele estava no Paulista, jogou o Paulista pelo São Bernardo, o que credenciou ele aí para a Ponte Preta jogar a Série B. Por isso que muito jogador escolhe o Campeonato Paulista no começo do ano para depois buscar outro clube, né? Então tá aí, vamos puxar esse ano, né? 2025, para analisar o Matheus Regis nessa temporada. Como a gente já mostrou, 23 jogos, 1 gol. E aqui ele também estava na Série B, né? Jogou a Série B. Como a gente percebe aqui, na reta final já não era titular, né? Jogou alguns minutos, alguns jogos era apenas relacionado, mas sem tanta minutagem na Série B desse ano. Não jogou muitos jogos na Série B desse ano. Até que jogou alguns jogos, mas não tem tanta minutagem, né? Não tem tanto tempo de jogo. Em quase nenhum jogo ele jogou assim inteiro, né? Jogou aqui contra o Curitiba, foi titular, né, contra o Curitiba, foi titular contra o CRB, jogou meio jogo contra o Atlético, meio jogo contra o Paranaense. Muitos jogos era relacionado, não jogava. Mas minutou. A gente não pode dizer que ele não minutou na Série B desse ano, porque ele realmente minutou, mas não era titular desse time do Botafogo de São Paulo. No começo do ano no Guarani ele jogou o Paulistão, aqui era titular do time, fez um gol contra o Noroeste, no caso, fez um gol contra a Inter de Limeira. E um gol contra a Limeira não, jogou de titular contra a Inter de Limeira e jogou de titular contra o Botafogo, o próprio Botafogo de São Paulo, né? Mas a gente pensa que ele jogou poucos jogos, né, pessoal? Jogou poucos jogos no Paulistão, né? Foram 5 jogos no Paulistão aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 jogos no Paulistão. Não jogou tantas partidas. E é isso, vamos puxar aqui agora pro mapa de calor dele, né, pra gente ver por onde ele atua. Pegando aqui o Matheus Regis, mapa de calor Série B desse ano. A gente vê, né, a parte vermelhinha aqui é por onde ele mais atuou no campo, né? A gente vê que ele caiu mais
pela ponta esquerda, mas sem tanta profundidade, sem pisar tanto na área, ia ao fundo um pouco, né? Mas a maior parte do tempo ali meio que um ala praticamente ali, sem chegar tanto ao fundo, né? Puxando para a Série B, buscar Paulistão desse ano, Paulistão Série A1 desse ano. Aí ele já aparece caindo um pouquinho mais pela direita. O mapa de calor do Paulistão desse ano é mais pela direita. E é isso. Ano passado ele jogou mais, né? Jogou mais, dá pra gente pegar aqui pela Série B do ano passado. Série B do ano passado, a gente vê que ele caiu pelos dois lados. A gente vê que ele caiu mais pelos dois lados. Caiu mais pela direita, mas também foi muito pela esquerda. Ia mais ao fundo ano passado. Entrava mais na área. E aí, este é o Matheus Regis, ponta, né? Que chega para Santa Cruz. O que você acha? Qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários. Tamo junto. É nóis.